E é interessante que Deus, ele dá a visão, mas tem um momento que a gente precisa sentir na pele, irmão. Você precisa viver, né? Porque pregar, cantar é fácil, testemunhar é fácil. Falar do testemunho ali é muito mais fácil ainda. Olha, eu ouvi a irmã contar, eu vi acontecer, eu fui testemunha, né? Mas uma coisa é você viver. E aquele vale, ele não tinha vida, era um vale de ossos secos, sequíssimos. Era um vale sem esperança, um vale de derrota, um vale de frustração, um vale de perda, um vale de morte. E quando você se enxerga dentro de um contexto desse, você vê que não tem alternativa. E é interessante, evangelista Norma, que a morte que está ao derredor oprime o profeta, né? Oprime você quando está passando por uma luta, você quando está vivendo lá dentro do seu lar, a situação está complicada, a situação está difícil, né? Eu conheço mulheres que às vezes têm esposo que não é cristão, os filhos que não são cristãos, e o cenário, quando ele é desfavorável, ele oprime. É um cenário que traz opressão, principalmente quando só tem uma pessoa que é cristã. Só uma pessoa que busca, só uma pessoa que ora, porque você olha para um lado e você olha para o outro e você não vê saída. Não havia vida nesse vale, somente quem tinha vida era Ezequiel, e somente quem estava vendo o cenário era ele. E quando ele vê esse cenário de morte, o cenário é tão opressor, que Deus, ele olha para Ezequiel, e a Bíblia diz que Deus coloca ele no meio do vale e faz ele andar ali para ele ver a situação. E quanto mais ele anda, mais ele vê que eram numerosos, mais ele vê que a situação era delicada. Quanto mais ele anda, mais ele compreende que a situação era irreversível, era irrevogável, porque era um cenário de derrota, um cenário de falência, era um cenário de morte. Ezequiel está andando, e a Bíblia diz que ele contempla, ele vê a situação, ele consegue ali notar o que está acontecendo. Deus olha e diz para Ezequiel: filho do homem, poderão viver esses ossos? O que é que você responderia para Deus? Não sei, Jesus, a situação está tão complicada. Eu olho, eu não vejo vida, não tem como. Aqui nós não estamos falando de Lázaro e nem de Jesus, né? Jesus chega e chama Lázaro para fora. Jesus toca no esquife, né? E o rapaz se levanta e volta a viver. Nós não estamos falando de um contexto onde é Jesus que está operando milagre. Nós estamos falando de um contexto onde um homem comum, cheio de debilidade, um homem igual eu e você, está olhando para um cenário que está desfavorável para que o milagre aconteça. Um homem que caminha, e quanto mais ele caminha, tudo que ele vê na sua frente, atrás dele, ao redor, em volta, é morte. É um cenário desfavorável para Deus operar. E o mesmo Deus que coloca Ezequiel lá, para poder ver, está perguntando: Ezequiel, poderão viver estes ossos? Ele poderia dar qualquer resposta para Deus. Ele poderia dizer: Senhor, não tem jeito. Deus, como? Mas ele olha e ele diz: Senhor Jeová, tu sabes. E tem momento que Deus, ele faz questionamentos para nós, pastor Rubens. Deus, ele faz pergunta para nós porque ele quer saber aonde está a tua fé. Porque é interessante falar sobre Deus, viver com Deus, pregar sobre Deus. É interessante estar na igreja, orar. Mas se você não tiver a sua fé intacta e confiar que o Deus que você serve tem poder de fazer, embora o cenário seja desfavorável, você está perdendo o seu tempo. A Bíblia, ela alerta para mim e para você que todos os profetas viveram em situações desfavoráveis ou contrárias, às vezes pior que a tua situação. Mas se tem uma coisa que estava intacta em alguns deles, eu quero destacar Abraão. Abraão, ele foi pela fé, aleluia, foi pai de multidão pela fé. Deixa eu te destacar outros profetas, tantos outros viveram pela fé. Sem fé, a Bíblia diz que é impossível agradar a Deus. Você está olhando o cenário está desfavorável, tem entristecido o teu coração. Você olha, mesmo sendo profeta, é difícil profetizar a vida aonde tem morte. É impossível, às vezes complicado, você profetizar libertação, sendo que você está vendo caos se repetindo
repetir diariamente. Mas esse homem se levanta, mesmo o cenário sendo desfavorável, mesmo Deus tendo levado ele com mão forte, mesmo ele vendo que era irreversível, ele está dizendo: Senhor, eu não tenho poder de ditar coisa alguma, Deus, tu o sabes. Ele estava dizendo para Deus: não há nada impossível que o Senhor não possa fazer. Aos meus olhos, era isso que ele estava dizendo, é impossível. Mas se o Senhor quiser, o Senhor torna o que é impossível, possível. O cenário era esse. E nessa situação, Deus, ele olha para Ezequiel e ele diz assim: eu sei, tu sabe que eu sei, tu sabe que eu posso fazer, mas deixa eu te falar uma coisa, eis que eu coloquei na tua vida. Está nas suas mãos o que, Raquel? Poder e autoridade. Abra a tua boca e profetiza sobre este vale. É interessante que a gente quer passar a responsabilidade de algumas ações para Deus. A gente estava falando isso na oração aqui de segunda-feira. Você precisa de um emprego, mas você não corre atrás, você não vai atrás da porta, você não distribui currículo. Você precisa de uma cura, às vezes está doente, não sabe nem qual é a doença, né? E às vezes tem momento que Deus faz, evangelista normal, mas tem momento que Deus usa o homem. Tem momento que Deus ele quer fazer, mas tem momento que ele quer usar alguém para poder te abençoar. E o que é que você precisa fazer? Fazer uso da tua fé. Onde está a tua fé? Como está a tua fé? Deus estava dizendo: eu posso fazer, mas eu estou lhe ordenando agora o quê? Profetiza sobre este vale, profetiza sobre estes ossos. E aí o que você vai dizer? Ouve a palavra do Senhor. Deus já havia determinado, evangelista enorme. Tem momento que os nossos olhos e os nossos não conseguem ver, os nossos ouvidos não conseguem atentar à voz de Deus falando. Deus está dizendo para você nesse dia: ouça minha voz dizendo: eu estou contigo, eu estou na frente, já garanti a vitória. Profetiza sobre o vale e diz aos ossos: ouve a voz do Senhor. Deus está dizendo: a situação é difícil dentro do teu lar, mas chega lá e diga: inimigo da surdez, que tem impedido Deus, aleluia, não só trabalhar, mas que tem impedido a ação de Deus, eu te repreendo. Ouça a voz de Deus. Deus não falou apenas: manda os ossos ressuscitar. A primeira palavra que Deus diz, profetiza e diz para os ossos: ouvir a minha voz. Ele podia dizer: haja vida em vós. Mas a primeira ordenança é: ouça, olha só, a palavra do Senhor. A palavra não era do profeta. Não era o profeta que estava determinando, não era o profeta que estava liberando. O profeta estava liberando aquilo que Deus determinou. Não é o que eu quero, não é a minha vontade que vai se cumprir, não é o meu querer que vai ser executado, que vai se cumprir em nós, é a vontade do Senhor. Quantas vezes você tem dito para o Senhor: cumpra em mim, Deus, o teu querer, mas na primeira oportunidade tu está fazendo o que tu quer. Quantas das vezes você abre a boca e diz: Senhor, faz em mim o teu querer, cumpra no meu lado a tua vontade, e aí Deus começa a trabalhar, e aí você já sai do foco, você já age, coloca a sua mão, abre a sua boca, fala o que Deus não mandou. Quantas das vezes nós temos tomado a frente de Deus? E aí o profeta não estava fazendo o que ele queria, porque dentro da visão humana ilimitada, o que ele via era morte. E o que é mais óbvio, já está morto, deixa como está. Está seco, né? Sabe aquele momento que você cansa? Não vou falar mais, não vou avisar mais, não vou orar mais. A gente é assim. Nós cansamos com facilidade. E você sabe o que é interessante? A gente desiste fácil demais. E se tem uma das qualidades, eu não estou aqui elogiando Satanás, tá? Mas se tem uma das qualidades dele, é a persistência. Ele não consegue te derrubar na primeira e ele está lá tentando. Está lá tentando. E aí você está tranquilo, dizendo: ai, graças a Deus o vento passou. E aí você está lá tranquilo, sem vigilância, e pensou que não, ele está lá, em cima de você de novo. Ele não desiste.
Ele está lá persistindo. E nós que somos filhos de Deus, somos feitos à imagem e semelhança, temos promessas, desistimos com tanta facilidade. Principalmente quando a gente olha e não vê vida, quando a fonte se secou. Porque a gente ama as qualidades. E é fácil trabalhar em cima de alguém que a gente acha admirável. É fácil investir em alguém que você vê que vai dar fruto. Difícil é quando o cenário é irreversível. Você está olhando, o vale está seco. Não tem vida, é sequíssimo. Não, cansei, vou desistir. Só que ele estava dizendo, Senhor, os ossos são sequíssimos, mas o Senhor pode cumprir. Faça o teu querer. Senhor, tu sabes, se o Senhor quiser terminar de matar, mata. Se o Senhor quiser dar vida, dê a vida. Faça e cumpra o teu querer. Não está em nós querer executar as coisas à nossa maneira. Nós temos que aprender e entender que nós precisamos viver princípio e viver dentro da vontade do Senhor. Ele profetiza e diz, Senhor Jeová, tu o sabes. E aí Deus olha para ele e diz assim, mas que homem que tem, olha só, profeta está no meio do vale, podia dar qualquer resposta para Deus, dá essa resposta em tempo de caos. E aí o que acontece? Ele olha, responde a Deus, e aí o Senhor devolve a palavra para Ezequiel, dizendo, então diga a esses ossos, eis que eu farei entrar em vós espírito e vivereis. Deus, ele não quer só trazer a vida, quem está morto, mas Deus, ele quer trazer a essência de volta. Você sabe aquela alegria que se perdeu? Sabe? Aquela esperança que foi perdida. Tem gente que está vivo, mas vivo como se estivesse morto. E Deus está dizendo, eu não só quero trazer de volta a vida, mas eu quero devolver aquilo que se perdeu. Espírito fala de essência. Espírito aqui fala da presença, da onipotência, fala do gozo, fala da comunhão. Espírito aqui fala da união, fala da comunhão do homem com Deus. Deus está dizendo, eu não quero só trazer a vida, mas eu quero fazer com que ele volte a ter comunhão comigo e eu com ele. Eu quero fazer com que aquela aliança que foi quebrada seja restaurada. Aleluia. A partir do momento que Deus traz a vida, ele também ressuscita aquilo que se perdeu. A partir do momento que Deus traz de volta a vida, Deus devolve também a esperança. Deus devolve e ele é capaz de restaurar. Não há impossível para o teu Deus que ele não possa sanar. Pelo contrário, Deus ama a impossibilidade. Quando você diz é impossível para mim, Deus diz para mim tudo é possível. Quando você diz para mim não tem jeito, Deus está dizendo para você, então deixa que para mim tem jeito. Deixa que para mim tem jeito. Aleluia. Deus, ele não perdeu o controle da tua vida. Ele apenas está esperando você aprender a viver na dependência dele. E dependência significa, Senhor, eu confio no teu propósito. Eu confio nas tuas vontades. Eu confio que o Senhor tem o melhor para mim. E eu confio que fazendo assim, a tua vontade eu viverei. A tua vontade que é boa, é perfeita e agradável. O profeta não estava dentro do cenário que ele queria estar. Não era uma situação. Quem é que gosta de luta, irmão? Está dentro de um vale. Quem é que gosta de prova? Quem é que gosta de estar doente? Enquanto todas as pessoas já haviam desistido. Porque tinha muita gente morta ali, né? Deus estava dizendo, olha o cenário, Ezequiel. Você está vendo? Todas as pessoas perderam a esperança. Olha em volta, Ezequiel, todas as pessoas perderam a esperança, perderam a alegria, perderam a presença, perderam a essência. E quando o profeta começa a profetizar, a Bíblia diz que a primeira coisa que aconteceu
foi que Deus, ele começou a fazer um reboliço, houve barulho. Alguém começou a ouvir e dizer que Deus está fazendo, Deus está trabalhando. Tem momento que a gente quer fazer barulho sem ordem de Deus, e Deus está dizendo, não é você que faz, quem faz sou eu. Aleluia, você está entendendo? Vai acontecer milagre quando alguém, aleluia, quando o milagre acontecer na tua vida, você vai ouvir alguém dizer, aconteceu. Meu Deus, o cenário é irreversível, olha só o que Deus está fazendo. O barulho, o reboliço aconteceu. A Bíblia diz que cada osso se juntou ao seu osso. O que é isso? Deus está falando de organização na casa. Deus, ele não é um Deus irresponsável, que faz as coisas de qualquer jeito e não traz consigo organização. Cada osso sabia seu caminho junto ao seu osso. E quando ele olha, vieram nervos, vieram pele, vieram carne, estendeu a pele sobre eles por cima, mas não havia espírito. E aí o Senhor estava dizendo, ó, a obra não está completa. Você está achando que a sua vida é inútil? Profetiza. Tem coisa que você faz, tem coisa que Deus faz. O que Deus pode fazer, você não pode fazer. Mas aquilo que é para você fazer, é para você fazer. Deus estava dizendo, o impossível eu fiz, agora só profetiza. Profetiza ao Espírito e diz, Espírito, assim diz o Senhor, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e sopra sobre estes mortos para que eles vivam. Deus está dizendo, volta a profetizar sobre o vale. Volta a ter aquela autoridade, aquela alegria de acreditar que vai acontecer, independente se o cenário ele é irreversível ou não. Agora, o que Deus estava dizendo, profetiza, e ele vai dizer, eu profetizei como ele me deu ordem. Ele não estava fazendo a vontade dele. Ele não estava falando aquilo que era agradável. Ele profetizou conforme Deus deu a ordem. Faça a vontade de Deus. Houve vida, o exército se colocou de pé. O cenário que era irreversível, o cenário que era impossível, Deus tornou possível porque ele fez a vontade de Deus e ele viveu a vontade de Deus. Ele não viveu a vontade dele. Ah, quantas pessoas têm quebrado a cara e têm se frustrado, têm se decepcionado. Hoje ainda é 20 de janeiro, já entraram o ano frustrado. Já viraram o ano frustrado, 20 dias frustrado. E quantas pessoas não mandam mensagem para mim, evangelista Norma, dizendo, na minha vida nada dá certo. E é interessante que tem situação que eu escuto que eu fico assim paralisada e eu ainda pergunto, como você deu conta? A gente desiste fácil demais. Deus está dizendo, insista um pouco mais. Profetiza, acredita, ouça a voz de Deus e faça conforme Ele quer. Tu está aí, vive fazendo a tua vontade, anda do seu jeito, faz as coisas do seu jeito, aí na hora que tudo dá errado, você corre para Deus dizendo, Senhor, falhei. Ah, Deus, por que o Senhor permitiu? Senhor, por que aconteceu isso comigo? Só acontece comigo e Deus está dizendo, não, o problema não é que acontece contigo, o problema é que você não ouve a minha voz. E não é só questão de ouvir, é questão de obedecer. Deus, Ele quer fazer milagres inacreditáveis acontecer na tua história. Deus, Ele quer fazer com que coisas grandiosas se cumpram na tua vida. Mas para essas coisas acontecer, você precisa cumprir princípios e propósitos. E Deus, Ele vai cumprir na tua vida o querer dEle. A ordem dEle acontecerá. Deus estava dizendo, eu fiz aquilo que era impossível, que é colocar carne, a pele, era restaurar completamente. Agora você vai se levantar como um profeta e vai profetizar sobre o vale, vai profetizar sobre os ossos, vai profetizar sobre o corpo. Na verdade, não era nem sobre os ossos mais. Deus estava dizendo, nos ossos, quem fez o milagre fui eu. Agora você vai profetizar no corpo e vai dizer ao corpo, haja vida em vós, haja vida em vós. Você está entendendo? Deus está dizendo, enquanto está só o osso sequíssimo, não tem como você fazer. Mas Deus está dizendo, eu farei com que haja vida. E é você quem vai profetizar.
É você quem vai determinar. Você não tem perdido nada. Você acha que é perda, para Deus é ganho. Tem quantas pessoas você conhece que está frustrada, está chorando, dizendo eu só vivo de perda, de perda, de perda. Tenho perdido isso, perdido aquilo. E Deus está olhando para você e está dizendo que para você é perda. Muitas das vezes são livramento e outras vezes é uma porta que eu quero abrir muito maior. Tu está chorando porque a porta pequena se fechou e Deus está dizendo, eu tenho um projeto, uma porta muito maior para você abrir. Tu está se lamentando pela que eu fechei. Deus, Ele quer fazer coisas grandes. Edson, coloca essa canção para mim. Deus, Ele quer fazer coisas grandes acontecer. Está aí no seu celular. Deus, Ele quer fazer coisas grandes e extraordinárias acontecer na tua vida. Mas para essas coisas grandes e extraordinárias acontecer, você precisa crer. Você precisa crer. E aí eu volto naquilo que eu falei lá no início. Davi dizendo, eu pereceria sem sombra de dúvida se eu não cresce. Por que esse vale estava seco, pastor Rubens? Por que a esperança vai embora? Porque a gente deixa de crer. Porque a gente deixa de acreditar. Crer isso, acreditar que Deus fará. Volte a acreditar. Volte a crer. Faça a manutenção da tua fé. Deixa Deus operar, deixa Deus trabalhar e você verá o impossível acontecer. Louvado seja o nome do